E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini. Estou recebendo novamente no canal Felipe Santana, da Paradigma Education. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui contigo. Para começar esse papo, 2024 foi um ano excepcional para as criptomoedas, especialmente para o Bitcoin. Em real subiu quase 180%. A gente teve a aprovação de ETFs, a gente teve a eleição do Donald Trump, a gente teve o quarto halving do Bitcoin acontecendo. A gente pode até dividir o ano em dois momentos muito importantes, aquela subida que veio pré-halving e a subida que veio pós-eleição do Trump. E aí há muita expectativa para 2025, por conta dos ciclos do Bitcoin, quando a gente olha o passado, e também devido àquela promessa de campanha feita pelo Trump de que ele iria montar uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Eu queria saber, cara, realmente a expectativa ela tem um porquê ou pode ser que esse ano seja diferente, o Bitcoin subiu demais em 24 e vai ter que realizar em 25? A expectativa definitivamente tem um porquê. Os mercados preditivos estão dando uma chance de uns 30% para o Trump de fato montar essa reserva estratégica de Bitcoin nos primeiros 100 dias da presidência dele. Então a chance é relevante. Os mercados preditivos anteciparam a vitória do próprio Trump, né? Enquanto a mídia achava que ele ainda estava atrás da Kamala Harris. E de fato, como você bem falou, quando a gente olha para os ciclos do Bitcoin, a cada 4 anos a gente tem o ano mais explosivo do ciclo. Isso aconteceu em 2017, quando o Bitcoin rompeu a barreira dos $10 mil e subiu um monte. Aconteceu em 2021, quando o Bitcoin também explodiu, depois de um 2020 que já tinha sido positivo. E agora a gente tem a história rimando com esses ciclos anteriores, com 2024, o ano de halving, tendo sido um ótimo ano, mas a expectativa do pessoal é que 2025 seja um ano ainda melhor. Vai ser difícil bater o ano passado, subir mais do que 100%? Vai, mas talvez o mercado suba mais fora do Bitcoin, nas outras criptomoedas, ou talvez o próprio Bitcoin supere a sua performance do ano passado. Vamos ver. De qualquer maneira, a minha expectativa base é que esse ano ainda seja um ano positivo, sim, e que o Bitcoin feche no verde. Se a gente pega 2023, o Bitcoin mais do que dobrou, 24 mais do que dobrou. Se dobrar novamente 25, para quem tá comprado há 3 anos, é ótimo. Vai estar multiplicando o patrimônio por 9 vezes, 10 vezes. Por aí, desde o fundo do ciclo, né? Isso é muito interessante. Mas sobre essa questão dos eventos, né? Inclusive essa parte da eleição americana, de fato teve peso o apoio do Donald Trump ao mundo cripto? Porque eu vejo muita gente discutindo isso, não, o cara ia ganhar de qualquer jeito, mas vi uma pesquisa no perfil de vocês que afirma que não, de fato foi muito relevante. Então, a gente cantou a bola, inclusive, alguns meses antes do pleito em si, e muita gente duvidava. Mas o ponto é que o eleitorado de cripto, o pessoal que tem cripto nos Estados Unidos, era o maior contingente de votantes órfão de um político que os representasse. Ao longo da última década, cripto foi espancada politicamente nos Estados Unidos como indústria. Houve vários casos de empresas que foram desbancarizadas. Nunca foi fácil para qualquer empreendedor de cripto ter uma conta em banco e usar serviços financeiros recorrentemente. Beirando o bizarro, assim. Inclusive, o pessoal deu um nome para essa força-tarefa anticripto que aconteceu, se chama de Operação Choke Point 2.0. Não sei se você chegou a ouvir falar nisso. Eu vi, porque a 1.0 foi contra o poker, né? Exatamente, contra o poker online. E se falou muito disso, e agora, com a vitória do Trump, os documentos e todas as comunicações entre reguladores e bancos estão vindo à tona, provando que isso não era conspiração. De fato, houve um grande lobby anticripto nos Estados Unidos que foi derrotado. Por que eu digo que foi derrotado? Porque o Trump está montando uma equipe que é extremamente pró-cripto. Como se não bastasse a família dele, os filhos dele, estarem envolvidos em projetos de cripto. O secretário do Tesouro é um cara que é um dos donos, um dos maiores acionistas da Tether, que é uma das maiores stablecoins do mercado. Ele tem vários conselheiros que são pró-cripto. Ele criou um departamento de cripto e AI dentro do governo, que é algo que não existia. Então a perspectiva, assim, a gente foi do vinho para a água, né? O negócio mudou completamente. E essa pesquisa que você citou, uma pesquisa que a Coinbase encomendou lá nos Estados Unidos, que, de novo, já vinha se falando da importância desse eleitorado cripto, que era um eleitorado que vinha órfão de representação política. E, segundo essa pesquisa, entre quem não tem cripto e votou nos Estados Unidos, o pleito foi basicamente um empate, 49% para cada lado. Agora, se tu faz um recorte só de quem tem cripto, teve uma diferença de 13 pontos percentuais a favor do Donald Trump. Então, entre quem tem cripto, foi tipo 55% Trump e 42% Kamala. Claro que entre outros grupos também houve diferença, mas dá pra gente cravar hoje em retrospecto que o eleitorado cripto fez sim diferença na eleição do Trump, o que significa que ele tem alguma coisa a dever, a devolver a essa galera, né? Esse é o ponto. Se de fato o pessoal cripto teve peso na eleição e ele entende isso, a chance dele adotar essa política de fato, não ficar só em retórica eleitoral, ela acaba sendo maior. Mas aí vem um ponto curioso na minha cabeça, porque eu consigo entender por que os Estados Unidos eram contra o Bitcoin. Afinal, eles são os grandes incumbentes, o dólar é a moeda mundial. Agora o Trump fala que o futuro do Bitcoin será construído nos Estados Unidos e fala dessa montagem de uma reserva
com gente defendendo, alguns congressistas, que ela tem que ter 1 milhão de bitcoins. Só que quando os Estados Unidos começaram a fazer isso, outros países provavelmente irão fazer as claras, né? Porque eu acho que as escondidas tem muita gente fazendo já. Tiver aquelas carteiras de baleias movimentando, eu sempre penso, cara, isso aqui não é a Coreia do Norte? Isso aqui não é a China? Não é a Rússia? Porque, vamos pensar até no exemplo da Rússia. Quando ela invadiu a Ucrânia, logo depois os Estados Unidos mostraram que o dólar, além de ser um meio de troca, além de ser uma unidade de conta e, entre aspas, uma reserva de valor, que também perde valor, numa reserva boa, ele também é uma arma de guerra. Eles excluíram a Rússia do SWIFT, então ela não podia mais fazer transações internacionais usando o sistema bancário e o dólar. E aí, quando a gente pensa em transações entre países, a Rússia quer comprar alguma coisa, sei lá, da Austrália. Se não pode usar o dólar, será que os australianos querem receber em rublos? Muito provavelmente não. Eles querem receber em ouro, mas ouro tem liquidação física, é ouro atravessando o Pacífico para chegar até a Austrália. Tem seus problemas, também tem custos, segurança, verificação. Eles poderiam muito bem pagar em Bitcoin. Então, essa defesa do Trump, ela não acaba sendo algo que vai minar a força do dólar, com vários países querendo adotar o Bitcoin também para fazer reserva, e às vezes pode surgir a ideia, né? Alguém vai ser gênio e vai falar, cara, e por que a gente não usa Bitcoin para liquidar transações de bilhões? É uma questão extremamente delicada, porque a blockchain do Bitcoin tem valor como uma rede incrivelmente neutra. Se tem alguém que domina e que controla e que manda, o valor passa a ser questionável. E ela precisa continuar assim para ter valor. Se os Estados Unidos dá um all-in e tenta, por exemplo, controlar a mineração a ponto de ditar os rumos da rede, isso pode ser um tiro no pé, porque eles podem gastar uma fortuna fazendo isso, descredibilizar a política monetária do próprio dólar e tirar o valor do próprio Bitcoin. Você disse eles conseguirem ter mais de 51%. Exatamente. E eventualmente tentar forçar algum tipo de mudança, sabe? Acho bem difícil, porque eu acho que a China entraria na corrida. Seria muito bom para a segurança do Bitcoin no final, né? Exato. Então, do ponto de vista deles, eles precisam garantir uma certa dominância nesse espaço sem minar essa neutralidade incrível da rede do Bitcoin. E eles não podem ficar também esperando, porque se países grandes começarem a montar reservas do tipo e eles não o fizerem, eles podem ficar para trás numa corrida que pode ser a corrida mais importante desse século. É uma questão de projeção de poder. Então é uma dança bastante delicada e eu acho que é importante a gente olhar as coisas pela perspectiva do presidente também. Porque você tem os interesses da nação no longo prazo, mas no fim do dia tem um humano passível de falha e suscetível às suas emoções e interesses próprios ali no poder, que é o Donald Trump, que é um cara bastante bizarro, todo mundo sabe disso. E todo político aproveita os seus mandatos para enriquecer, a si e a sua família. E hoje não tem nenhum veículo mais fácil e direto pro Trump se enriquecer e as pessoas ao redor dele do que o Bitcoin. Falei dos filhos dele aqui, falei de conselheiros dele, de gente ao redor dele, e lembro muito do primeiro mandato dele, quando ele postava bastante sobre o S&P subindo e tomava crédito para si, da bolsa indo bem. Agora, quando o Bitcoin bateu $100 mil, não sei se você viu uma postagem dele, me agradeçam, de nada, Bitcoiners, tomando crédito para si. Mas ele tá certo nesse ponto, né? Até que tá. Então, assim, a questão é bastante delicada dos efeitos de longo prazo para a supremacia do dólar que essa adoção do Bitcoin nos Estados Unidos pode ter, mas eu acho que acima desse pensamento de longuíssimo prazo tem um ser humano ali, emocional, querendo enriquecer e suscetível a todo tipo de emoção, que é um cara doidão, que é o Donald Trump, e eu acho que ele vai aproveitar esses 4 anos para enriquecer o pessoal ao redor dele, e o veículo mais fácil para fazer isso é o Bitcoin. Era o filho do Trump que postou uma foto junto com o Michael Saylor? Sim, o Eric Trump. Isso, eu vendo aquela foto, eu pensei, cara, eu tenho que comprar Bitcoin. Mas, porque isso pode ser um indicativo do que está por vir, né? Que é a criação dessa reserva. Vamos lembrar que o Trump ele assume no dia 20 de janeiro. E como você disse, tem uma chance aí, pelos mercados preditivos, de uns 30% de acontecer nos primeiros 100 dias de governo. Sim. O que não necessariamente significa que eles vão comprar a mercado, né? Porque tem uma diferença importante aí. Ele pode decretar o estabelecimento de uma reserva com as moedas que os Estados Unidos já têm, que são 100 mil bitcoins. Só que tem uma lei lá no Congresso de uma senadora ultra bitcoiner que vai além e que propõe que os Estados Unidos comprem 1 milhão de bitcoin nos próximos 5 anos. Eu acho difícil, porque se anunciar para o mundo que você vai comprar e fazer isso ao longo de 5 anos é um pouco contra-intuitivo, né? Então, eu não sei se esse vai ser o caminho. Eu acho que o negócio começa com o estabelecimento de uma reserva usando as moedas que já estão lá, e acho que talvez até o Trump invente alguma coisa diferente, ele costure algum acordo diferente do que essa proposta de lei que está correndo no Congresso. Bom, já que a gente falou do Michael Saylor, teve uma ideia que o Trump ele chegou a falar durante a campanha, que é basicamente o que o Saylor está fazendo. Ele disse que os Estados Unidos poderiam usar o Bitcoin para pagar a dívida pública. E aí me perguntaram sobre isso, eu falei,
olha, eu acho que é bem inteligente, porque os Estados Unidos eles emitem dívidas a juros baixos, vamos colocar aí que tá 4%, e aí eles podem comprar algo que nos últimos anos está subindo, se a gente for pegar um retorno anualizado, uma média, sei lá, uns 80% ao ano. Então você paga 4 na dívida para comprar algo que sobe 80. Com o tempo isso subiu tanto que você pode pagar a própria dívida. Lembrando que eles pagam 4, mas tem uns 2 de inflação. Então o juro real, na verdade, é de 2%. Eu disse, mas já tem um cara fazendo isso, que é o Michael Saylor. Inclusive é juro zero, né? Ele tá emitindo dívida a juro zero porque ela é conversível em ações. Esse seria o maior trade da história, que inclusive é o título da Masterclass que você vai ministrar no dia 13? Definitivamente. Se ele fizer isso, aí até o meu queixo vai cair. Ele até falou isso num tom jocoso, o Donald Trump, né? Brincando sobre essa ideia de quitar a dívida soberana dos Estados Unidos com Bitcoin. Ele falou, se não me engano, we can give them a little coin, give them a little Bitcoin. Mas acho que tem um fundo de seriedade nessa brincadeira dele. Porque, que nem você falou, ele tá se financiando de uma maneira barata e do outro lado, usando essa moeda que ele mesmo imprime para comprar um ativo que vem subindo 80% anualizado. Claro que com o passar dos anos, esse ritmo de aumento do preço do Bitcoin vai diminuindo, mas ele ainda tá se valorizando muito mais rápido do que essa taxa aí, muito mais alto do que essa taxa aí que os Estados Unidos usam para se financiar. Então, o Michael Saylor enxergou isso lá atrás, ele tem alguns privilégios que só donos de empresas listadas em bolsa têm, por isso que ele consegue captar dívida tão barata, mas ele também está se financiando infinitamente para acumular um montão de Bitcoin. Aqui no Brasil a gente ainda não viu empresas fazerem isso, mas lá nos Estados Unidos já tem centenas de empresas menores que estão seguindo um caminho parecido. Pode ser o maior trade da história. Existem exemplos no passado não muito distante de gente que também tomou dívida numa moeda fraca para comprar um ativo forte e depois repagar essa dívida e sair com muito lucro. Eu vou trazer alguns exemplos como esses e outros até mais interessantes na Masterclass que eu vou dar na segunda-feira que vem, não perca. Para quem quiser se inscrever, tem um link aqui na descrição, você vai ficar por dentro dos assuntos da Masterclass. Lembrando que ao final a gente também abre vagas para o Viver de Renda Cripto, que vai para a sua 7ª turma. Exatamente. E lá você aprende tudo sobre esse universo das criptomoedas de maneira bem completa, pegando do zero, para que você não seja um cara que fique simplesmente refém da opinião dos outros. Tal token é bom, aquele é ruim. Você vai aprender a tomar suas decisões de maneira fundamentada e também a rentabilizar no mercado cripto, indo além dessa questão de você comprar um ativo que pode multiplicar algumas vezes. Tem airdrop, tem renda passiva através de criptodólares, então é um curso muito completo. E falando em países, Felipe, a gente vê El Salvador, que já tem sua reserva em bitcoins, declarou o Bitcoin uma moeda oficial, o Butão minera Bitcoin, os Estados Unidos têm essa proposta de criação da reserva, o Putin deu falas a favor de uma criação de reserva na Rússia, na minha opinião talvez já exista, tá? Só que a gente não sabe. Há outros países com essa mesma tendência, já manifestando planos, porque aqui no Brasil teve um congressista que veio com essa proposta, mas acho que foi muito mais para ganhar mídia. Eu não acredito que vai ser levado adiante, mas tem algo que está acontecendo em outros países de maneira mais séria, estruturada quanto a isso? Tem candidato presidencial na Polônia que está com essa proposta, tem candidato na República Tcheca que está levantando proposta parecida, em Honduras, recentemente, tem um candidato agora que está preparando campanha com proposta parecida, e acho que é basicamente isso. O grande ponto é que o pessoal está esperando para ver se o Trump está blefando ou se ele vai levar esse negócio a sério. Acho que o poder está nas mãos dele. Então, se ele leva essa empreitada adiante, vai ter um monte de gente que vai seguir o rastro dele. Acho até que no Brasil, que sim, o congressista que propôs isso aí no Congresso, claro que fez para ganhar mídia e ganhou, e tem o seu mérito de ter feito antes dos outros. Mas assim, dependendo de quem vier em 2026, não descartaria a possibilidade de que a gente veja alguma coisa do gênero aqui no Brasil nos próximos 5 anos. Tenho ouvido rumores que têm me deixado bastante entusiasmado. Você acha que pode virar uma tendência, então, cripto virar uma pauta nas eleições presidenciais, como foi na eleição americana? Aqui no Brasil a gente pode ver Lula versus alguém, talvez nem o Lula, não sei se vai ser o Haddad, mas enfim, alguém do PT versus o pessoal da direita discutindo num segundo turno criptomoedas, Bitcoin especificamente. De novo, né? Não é a pauta da grande massa, mas é uma pauta que nos Estados Unidos foi o tipping point, foi o fiel da balança, né? Então, lá nos Estados Unidos, tudo bem que a questão era mais politizada, você teve essa onda de desbancarização de empresas de cripto e tudo mais, mas, cara, a população que tem cripto, que já teve cripto aqui no Brasil, ela não é negligível não, né? Você tem muitos milhões de pessoas e numa corrida federal isso pode fazer diferença em eleições que são historicamente tão apertadas. Então eu acho que sim, a pauta deve vir à tona no segundo turno das eleições presidenciais, se a gente chegar lá. E, de novo, não me surpreenderia se até o Brasil entrasse nessa brincadeira de montar reserva estratégica de Bitcoin daqui a alguns aninhos. Bom, imagine onde o preço da criptomoeda vai parar se os países começarem a entrar com peso querendo comprar
Nem que seja 1% das reservas que eles têm hoje. Então eles vão entrar, né? É isso que eu tenho me beliscado para tentar ver se eu tô sonhando ou não, mas vai acontecer eventualmente. O negócio... Uma questão de tempo É só. uma questão de tempo. Talvez seja agora com o Trump, talvez seja daqui a 10 anos. Acho que a gente tem uma janela de oportunidade grande com a presença do Trump agora. Porque ele tá super mergulhado nesse mercado. Mas se não for agora, vai ser em algum momento. E aí, pensando nisso, $100 mil por Bitcoin, para mim, ainda tá barato. E falando em previsão de topo para o mercado, já que pegando os ciclos, 2025 seria um ano muito bom, mas depois de 26 a gente deveria ter o inverno cripto. Então muita gente quer saber, qual o preço que o Bitcoin pode bater em 25 para que eu comece a vender? E aí você vê previsões feitas aí por diferentes instituições, eu vi uma da Vanek, por exemplo, então o pessoal estava colocando um certo preço. Eu queria saber se você tem algum em mente, cara. Você fala, isso aqui eu acho que é razoável. Tudo depende de dois fatores principais. A velocidade com que os preços continuarem subindo. Então, se subir rápido demais, o ciclo tende a ser mais curto. Se as coisas forem mais controladas, como parece que estão sendo, o ciclo tende a durar um pouquinho mais. E esse negócio do Trump, se ele decreta essa parada mesmo aí nos primeiros 100 dias da presidência dele, acho que a gente entra numa realidade alternativa em que tudo se reprecifica. Agora, do jeito que as coisas... Você acha, inclusive, que nesse caso a gente pode ter uma quebra nos ciclos? O Bitcoin ainda vai ter drawdowns, ainda vai cair, mas eu acho que a gente vai para um novo patamar. Eu ia falar aqui que eu tenho um alvo de algo entre 170 e $200 mil para o Bitcoin nesse ano. Agora, se o Trump decreta essa reserva aí, esse alvo aí pode esmagar ele e vão pensar em outros níveis mais altos. Mas é como eu sempre falo, né? Mais do que o preço, o que me interessa são os indicadores de euforia e de pânico no mercado. Já falamos várias vezes aqui do MVRV, que é um indicador de lucros não realizados dos portadores de Bitcoin na média. Hoje ele está em 2,3, que é um valor zona neutra ainda. Historicamente, ele chega perto de 13,5, quando a gente está chegando perto do ciclo. Então, eu ainda acho que tem bastante espaço para o Bitcoin subir. De novo, se essa subida for controlada, for demorada, ela pode durar mais e os preços podem chegar mais altos. Se ela for numa grande paulada, o ciclo pode ser mais curto. Mas eu acho que eu, pessoalmente, vou esperar o MVRV chegar perto de 13,5 para começar a realizar lucros excedentes e botar um pouco de dinheiro no bolso nesse ciclo. Bom, e falando também de outro evento que capturou a atenção das massas quando você fala de Bitcoin, foi a questão do computador quântico do Google. Eu vi até um reel seu sobre isso, cara. De fato, ele é uma ameaça à criptografia do Bitcoin? Porque pro pessoal que tá em casa, né, entendam que a blockchain é uma grande planilha e que cada célula da planilha é um cofre, onde você tem os Bitcoins lá dentro de uma certa pessoa, você consegue ver, é transparente, mas você não consegue abrir aquele cofre. Inclusive, quem perdeu a chave já era. Você não pode mandar um e-mail pro Satoshi Nakamoto e falar, recupera a minha senha. Isso não acontece. Mas se um supercomputador conseguir quebrar a criptografia de uma única carteira, o que impede ele de quebrar das outras, né? Inclusive aquelas que são mais chamativas com reservas maiores. Isso levaria o preço do Bitcoin a zero. A chance disso acontecer com esse desenvolvimento da computação quântica, ou foi muito mais uma prova de conceito, não é execuível ainda? Quando tiver computação quântica, o algoritmo, né, de proteção de criptografia vai ser quântico também? Como é que funciona? A resposta é super complicada. Talvez os maximalistas do Bitcoin simplesmente dissessem não tem risco nenhum. Mas a verdade é que existe um risco. Esse risco se desdobra em duas frentes. A primeira frente é a mineração de Bitcoin. Então, o risco é você ter um computador que consiga minerar tudo, de forma simplista. Se a gente chegar perto disso acontecer, é relativamente fácil de trocar o algoritmo de mineração do Bitcoin para um algoritmo que é resistente a Quantum. Relativamente fácil, porque qualquer troca no Bitcoin é polêmica e envolve consenso, política e negociação. E muitas vezes a criação de uma nova moeda, digamos assim. Sempre cria novas moedas. Todo conflito de interesses cria novas moedas em cripto. Mas esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas é o que você mencionou em relação às chaves, né? As carteiras. Porque a segurança de uma carteira de Bitcoin, de um endereço de Bitcoin, depende do fato de que você consegue expor uma chave pública, uma parte pública dessa carteira, de forma que as pessoas que têm essa informação não conseguem saber qual que é a sua chave privada, a sua senha. E aí, um dia, um computador potente o suficiente pode, simplesmente olhando para a sua chave pública, seu endereço, digamos assim, derivar a sua chave privada. Por que isso é perigoso? Hoje, tem como você ter endereços que você não expõe a chave pública para ninguém. Então, mesmo o computador mais potente do mundo não conseguiria colocar esses endereços em risco. Mas no passado, um tipo de endereço predominante no Bitcoin era um endereço para o qual as pessoas sempre expunham a chave pública. Então as moedas do Satoshi Nakamoto, por exemplo, os 1 milhão de Bitcoin que ele tem, estão dormindo hoje em endereços, em carteiras, que são desse tipo aí, desse tipo que está em risco, que pode vir um computador ultra poderoso e descobrir as chaves, descobrir os segredos e tomar essas moedas. São endereços começados por alguma coisa? São aqueles mais antigos? Sim, são endereços de um tipo mais antigo que parou de ser usado ali em 2014, se não me engano. Então até lá, gente que usou o Bitcoin até lá
lá usava predominantemente esse endereço. O grande problema são as moedas do Satoshi. Que até para os outros, dá para você fazer campanha, tentar lembrar as pessoas de mover as moedas. De uma carteira para outra. De uma carteira para outra, mitigando esse risco. Mas as moedas do Satoshi estão lá e elas meio que servem como um grande prêmio que move, inclusive, a indústria da computação quântica, né? Porque não tem incentivo maior do que muitos bilhões de dólares para a primeira pessoa, o primeiro computador que chegar lá. 1 milhão de bitcoins esperando para que alguém resolva aquele problema. Exatamente. Hoje, a gente ainda está algumas ordens de magnitude de distância desse risco ser tangível, ser real. Umas 4 ordens de magnitude, pelas minhas estimativas. O problema é que, assim, o chip do Google, esse Willow, é óbvio que não é que tem de ponta, né? O anúncio que o Google fez, provavelmente está algumas ordens de magnitude em potência atrás dos computadores quânticos mais potentes que a NSA tem dos Estados Unidos, ou que a inteligência russa tem. Então a gente não sabe de fato aonde que está a vanguarda dessa indústria hoje. Isso vai virar um problema em algum momento e a gente vai ter que encarar a questão como indústria, como participantes dessa rede do Bitcoin, de uma maneira mais séria. Ou a gente vai falar, vamos sacrificar as moedas do Satoshi e preservar a imutabilidade das regras da rede, ou a gente vai falar, vamos tentar congelar elas no protocolo, oficialmente sacrificar elas, ou algo do gênero. O que também levanta um precedente meio ruim, né, pra rede. Você decide sacrificar. Imagina se um dia o Satoshi volta e fala, cadê minhas moedas? Então, algo vai ter que ser feito. Ainda não é agora, não vai ser o fim da rede do Bitcoin, mas provavelmente vai ser um momento litigioso, tanto quanto foi a guerra civil do Bitcoin de 2017. Quando a gente fala que esse tipo de decisão cria novas moedas, é o chamado forking. Então, o pessoal quer fazer alguma coisa com o Bitcoin, outros não querem, e você tem uma dissidência. Aí você teve de um lado, por exemplo, o Bitcoin e do outro, como é que era o nome mesmo? Era Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Aí depois Bitcoin Satoshi Vision, né? Foram surgindo uma série de Bitcoins. Pra quem tem Bitcoin era muito bom, foi quase como ganhar um dividendo numa moeda, que você podia vender na mesma hora e comprar mais Bitcoin. E no tempo, nenhuma delas se valorizou contra o Bitcoin. Vale deixar isso muito claro. Então o Bitcoin, da maneira como ele é hoje, ele acabou desbancando as outras moedas, sendo que ele também teve mudanças, evoluções no seu protocolo, nas próprias carteiras, ao longo do tempo. Eu assisti, na verdade eu ouvi, porque é uma série em áudio, recentemente no Spotify, uma série chamada Paciente 63. Quem tá aqui, se não ouviu, é interessante, mas eu acho que eles se perderam um pouco no final, porque inventam tanta coisa, meio Lost, sabe? A série. Inventou tanta coisa que não conseguiu fechar muito bem o enredo no final. Mas tem uma hora que ele fala, era um cara que vinha do futuro, que a gente tinha que vender Bitcoin até as 23h40 do dia 14 de abril de 2026. Eu printei isso. Tá printado. Quando passar o dia eu posso fazer um print e falar, estavam errados, né? Agora, se acontecer alguma coisa até lá, eu vou falar, caceta, o cara dessa série aí realmente, ele é bom. Agora, aproveitando que você falou do Satoshi Nakamoto, tem uma polêmica surgindo de que talvez Satoshi Nakamoto seja o Elon Musk. Ah, não, cara. Me pediram pra perguntar isso pra você, cara. De fato, o Elon Musk, além de ter criado várias empresas bilionárias, multibilionárias e uma trilionária, você pensa nele, cara? O cara criou, participou da criação, comprou, né? Você tem aí o PayPal, a gente teve a Tesla, Starlink, Neuralink, SpaceX, agora o X. Além disso tudo, ele pode colocar no currículo também que ele criou o Bitcoin? É como dizem na internet, nunca duvidem do Elon Musk, né? Então eu não duvido de nada. Mas, pô, a empreitada de se ter criado o Bitcoin foi um negócio faraônico, foi um negócio gigantesco, que consumiu muito tempo do Satoshi Nakamoto. Se o Elon Musk, de fato, no momento em que ele estava concebendo a SpaceX, depois de vender o PayPal, tocando a Tesla, fazendo tanta coisa como ele estava fazendo, se ele conseguiu fazer o Bitcoin nesse meio tempo, bicho, aí eu tiro o chapéu e acho que ele é um alienígena de verdade. Porque só se o cara tem trocentas horas no dia e não é humano. Brincadeiras à parte, eu acho que tem pouquíssima chance de ser ele. Só não descarto a hipótese porque a gente não sabe quem é o Satoshi até hoje, né? Sim. Mas, você tem evidências de que o Satoshi morava, ou pelo menos habitava o fuso horário ali da Califórnia. Acho que o Elon Musk se encaixa nessa categoria. Você tem evidências de que ele era um baita de um programador, mas sem tanto treinamento formal. O Elon Musk talvez se encaixe nessa categoria. Tem evidência de que o Satoshi usava Windows. Não sei se o Elon usava Windows nessa época, dá pra gente pesquisar. O Elon fazia parte da lista Cypherpunk. Isso que eu ia falar, eu vi que havia um endereço de e-mail, não sei o que, @x, que é do Elon Musk, que estava nessa lista inicial que recebeu o white paper do Bitcoin. Sim, só que aí também, o cara tinha o PayPal, né? Ele tava super por dentro disso. Por dentro da ideia de dinheiros eletrônicos. E essa lista tinha muitas centenas de pessoas, se não milhares de pessoas. Então eu acho que às vezes as pessoas se apegam a evidências para tentar projetar a figura do criador na imagem de alguém que elas gostam, que é o Elon Musk no caso, ou que elas desgostam, né? E querem vilanizar. Mas eu acho que não é ele, não. Deixando meu palpite aqui registrado.
Bom, polêmica respondida, vamos agora falar das altcoins, porque nesses anos onde você tem o verão cripto, o movimento que a gente viu nos ciclos anteriores é que o Bitcoin ele sobe, mas as outras criptomoedas, as alternative coins, sobem mais do que o Bitcoin, levando inclusive aquela queda da dominância, né? Market cap do mercado cripto, o Bitcoin hoje é quase uns 60%, aí você começa a ver a dominância caindo, porque ele sobe, mas as outras sobem muito mais. Você tem expectativas boas, por exemplo, para Ether, Solana, e quais são os projetos que dominam a narrativa nesse momento? A rotação de narrativas tem acontecido bastante rápida nesse ciclo. O que eu tô querendo dizer? Que ou você, se você tem interesse em capitalizar sobre essas novas narrativas, ou tu pensa com um horizonte de muitos meses lá na frente, ou tu tá operando com a cara na tela semana a semana, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então tá muito difícil tu montar uma exposição, uma alocação e carregar ela por 2, 3 meses assim e bater o Bitcoin, porque as narrativas estão mudando a todo momento. O que tá subindo mais hoje, daqui a 2 meses, provavelmente já não vai mais ser o que mais vai estar subindo. Eu tenho uma expectativa muito boa, a dominância já começou a cair, a gente já viu uma onda de moedas de ciclos anteriores subindo bastante, tipo Ripple, tipo a própria Solana, tipo Cardano e outras coisas do gênero. Dogecoin, depois que o Musk criou um departamento com o nome Doge, né? Exato. Esse é outro trade que, assim, eu com receio de soar óbvio demais, pô, os caras vão bater nessa tecla até não poder mais, né? E é a meme coin mais antiga de todas, então a minha expectativa é boa pra Doge também. Pra Doge, pra Pepe, pra todas as outras grandes meme coins. E aí você tem as narrativas mais da vez agora, que é onde estão se concentrando os grandes ganhos, mas também os grandes riscos do mercado de cripto. O que tá em alta agora? AI, e no ano passado eram principalmente projetos de infraestrutura para AI. Agora a gente está indo para um caminho mais de agentes de AI, então projetos com os quais as pessoas conseguem criar bots para propósitos diferentes usando AI. O estereótipo mais comum é um bot, o pessoal chama de agente, né? Mas é um chatbot no fundo, que se conecta a uma conta no Twitter e fica propagandeando uma moeda. Eu tô seguindo um que fica passando informação do mercado cripto, que vocês indicaram, inclusive. O AIXBT, talvez? Se eu não me engano, é esse. Então, é um sapo meio roxo? É um sapo meio roxo, exatamente. Então, tem vários desses, e então essa narrativa tá super em alta. Alguns dos grandes ganhos dos últimos meses vieram daí. Virtuals, essa Elisa, que é o AIXBT, Cerebro, que é uma AI que faz música e publica no Spotify, Freisa AI, que é uma AI que tem uma carteira e desafia humanos a roubarem o dinheiro da carteira dela. Então tem vários desses tipos de agentes, nenhum que eu acho que vai estar existindo daqui a 2 anos e prosperando, mas que agora estão capturando atenção. Então essa é uma narrativa que está quente. Outra narrativa que está quente é uma que é chamada de DeSci, Ciências Descentralizadas. É um pessoal que está usando cripto para financiar a pesquisa científica, para tentar reconfigurar os incentivos na academia. Então tem um protocolo famoso que também usa AI para auditar papers científicos e buscar erros e tentar acelerar o processo de peer review. Tem outros protocolos que estão tentando canalizar funding, financiamento para tipos de pesquisa que tem um resultado muito lá na frente, que é muito difícil de ter um incentivo de curto prazo para o pessoal financiar. Então é outra categoria que está em alta e que vale a pena prestar atenção também, DeSci. E aí a gente falou de computação quântica. Hoje não tem projetos que estão bombando e capturando muita atenção no mercado que se dizem resistentes a quantum ou que estão capitalizando super em cima dessa narrativa. Mas é uma narrativa que eu acho que para 2025, eu acho que a gente deve ter novos anúncios, novas manchetes, tipo essa do Google aí, do chip novo deles, e acho que pode ser uma categoria que ainda não está tão bem formada, mas que pode render bons frutos. Quantos projetos de cripto existem hoje? Porque eu acompanhava pelo CoinMarketCap, mas eles pararam de atualizar. Simplesmente está mais um número milionário lá, se não me engano, está mais do que 2,4. Mas você tem ideia de quantos existem hoje? Tem mais de 1 milhão novos por mês. Por mês? Só no PumpFun, que é uma plataforma específica na Solana para criar moedas novas. Então, tudo depende de como a gente categoriza, né? O que é um projeto? Se eu vou lá e lanço uma moeda, é um projeto? É uma meme coin, né? Então, muitos e muitos milhões. Acho que se a gente for falar de projetos minimamente decentes que justificam 5 minutos de leitura e análise, cara, talvez a gente esteja na casa de uns 500 mil. 500 mil projetos? É o que eu chutaria aqui. Bom, e como que o investidor que ele está se interessando por esse mundo, ele não começou, ou até começou, mas ele não tem tanta ciência do que está fazendo, ele pode se comportar nesse momento do ciclo, na sua opinião? Além de, obviamente, buscar mais conhecimento, como, por exemplo, assistindo a Masterclass que vai ministrar. Acho que a primeira coisa é tu começar, se tu ainda não tem exposição ao Bitcoin, é começar a montar essa exposição, né? Entender que o Bitcoin é um ativo que é programado por design para ganhar valor com o tempo, o que é completamente contrário a qualquer outra moeda fiduciária, real ou dólar. Então, a partir do momento que tu entende isso, tu incorpora na tua vida a ideia de trocar reais aos poucos por Bitcoin. Então, pegar um pedaço da tua renda que não vai fazer diferença no teu padrão de vida
vida e todo mês ou todo ano, ou escolhe o período que tu quer, fazer uma comprinha de Bitcoin. Começa por aí. Pode fazer isso no teu banco, na tua corretora através de um ETF ou dentro de uma corretora de criptomoeda. A partir do momento que tu tem isso já montado, tu pode começar a olhar para outros ativos e aí descendo na escadinha do risco, né? Então a gente costuma dividir o mercado de cripto entre o Bitcoin, aquilo que a gente chama de majors, são as top 10, top 20 maiores criptomoedas, Solana, Ether, Ripple e outras parecidas, Binance e outras parecidas. E aí depois das majors você tem as top 100 e aí para baixo do top 100 é tudo porcaria. É uma selva onde tem muito mais risco. Eu começo pelo Bitcoin, eu costumo sugerir pro pessoal que tá entrando agora que tenha no mínimo 80% do seu patrimônio em cripto, em Bitcoin, e com o restinho, né, se tu estiver buscando adrenalina e estiver disposto a correr risco para buscar esses retornos potencialmente maiores do que o Bitcoin nessa fase do ciclo que proporciona esses retornos, aí tu vai descendo na lista das maiores moedas, te cerca de pessoas que entendem do mercado, assiste a Masterclass que eu vou dar na segunda-feira e começa a procurar por outros ativos que se encaixam em narrativas que tu acha que tem potencial. A gente citou algumas aqui. Perfeito. Bom, Felipe, agradeço novamente a presença, cara. Com certeza agregou muito aqui ao pessoal do canal. E como é que as pessoas que gostaram do conteúdo conseguem te encontrar? @Felipeter, Felipe T-H-E-R no Instagram e também no perfil da Paradigma, @paradigma.education. Sigam lá e não percam a Masterclass de segunda-feira que vem, onde eu vou trazer um conteúdo fresquinho, fera, tanto para quem já tem cripto quanto para quem ainda não tem e está buscando aquela segurança para entrar nesse mercado. Espero ver vocês lá. Para quem assistiu o vídeo, muito obrigado pela audiência. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com um amigo que quer entender mais sobre cripto e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até mais.